Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar hoje sobre a segunda parte da instrução que Jesus dá a Nicodemos acerca do novo nascimento. Que esse estudo lhe abençoe. Vamos tratar da segunda parte. Todo o ensino está registrado em João capítulo 3, versículo 1 a 21. Nós tratamos na primeira parte desse estudo de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos tratar agora, na segunda parte, de João, capítulo 3, versículos 7 a 15. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo 7. Não te maravilhes de que te disse, necessário vos é voltar a nascer. É possível que Nicodemos, de alguma maneira, ainda tenha expressado uma dúvida sobre a doutrina. E Jesus aproveitou a ocasião de uma forma muito impressionante para ilustrá-la. A passagem é notavelmente forte e enfática, como se dissesse: mesmo você, apesar da descendência de Abraão, mesmo vocês, escribas, fariseus e doutores de Israel, por mais orgulhosos da santidade e do conhecimento superiores, vocês devem nascer de novo, nesse sentido espiritual. Versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos havia se oposto à doutrina porque ele não entendia como poderia ser. Jesus mostra a ele que não deve rejeitá-la por esse motivo, pois ele sempre acreditou nas coisas com a mesma dificuldade. Pode parecer incompreensível, mas deveria ser julgado por seus efeitos. Como nesse caso do vento, os efeitos foram vistos, o som foi ouvido. Mudanças importantes foram produzidas por ele. Árvores e nuvens foram movidas, mas o vento não é visto. Nem sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é com as operações do Espírito Santo. Vemos as mudanças produzidas. Homens agora pecaminosos se tornam santos. Os insensatos se tornam sérios. Os licenciosos se tornam puros. O cruel se torna moral. O imoral, religioso. O sem oração, com oração. Os rebeldes e obstinados se tornam mansos, brandos e gentis. Quando vemos essas mudanças, não devemos mais duvidar de que elas são produzidas por alguma causa, por algum agente poderoso, do que quando vemos as árvores se moverem ou as águas do oceano empilhando em montões, ou os efeitos de resfriamento de uma brisa do verão. Nesses casos, atribuímos isso ao vento, embora não o vejamos. A evidência apropriada de conversão é o efeito na vida. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode isso acontecer? Nicodemos ainda não estava disposto a admitir a doutrina, a menos que a entendesse. E temos aqui um exemplo de um homem de posição tropeçando em uma das doutrinas mais claras da religião, e não querendo admitir uma verdade porque não conseguia entender como isso poderia ser. Os argumentos de Jesus eram inegáveis. No entanto, Nicodemos, acostumado à pompa e cerimônia de uma religião externa, surpreso ao ouvir que os judeus, que por nascimento eram o povo de Deus, deveriam ser gerados e nascer de novo, ainda insistia que a coisa era impossível. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e isso não sabes? Tu és mestre de Israel. Um professor de Israel. Como professor, ele deveria ter entendido essa doutrina. Não era novo, mas foi claramente ensinada no Antigo Testamento. Particularmente, nós vemos isso no Salmo 51, versículo 10, que é onde está registrado: creia em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito firme em meu interior. No mesmo Salmo 51, nos versículos 16 e 17: porque tu não te agradas de sacrifício, pois senão eu te daria. Tu não te alegras de holocaustos. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrado em arrependimento. Tu não desprezarás um coração quebrado e triste. Em Ezequiel
capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo darei em suas entranhas, e tirarei o coração de pedra de sua carne, e lhe darei coração de carne. Entre outras passagens. Assim, Jesus lhe disse: você se encarregou de guiar os cegos no caminho da verdade, e ainda não sabes essa verdade para ti mesmo? Você ordena que os prosélitos sejam batizados com água, como emblema de um novo nascimento, e você não está familiarizado com a causa, necessidade, natureza e efeitos desse novo nascimento? Versículo 11. Em verdade te digo, que o que sabemos falamos, e o que temos visto testemunhamos, e não aceitais nosso testemunho. Esta é uma afirmação positiva de Jesus, que ele tinha o direito de fazer sobre sua nova doutrina. Ele conhecia a verdade e os que entravam no seu reino também a conheciam. Uma forte, mas delicada repreensão a Nicodemos, que, apesar de um mestre de Israel, não entendeu os próprios rudimentos da doutrina da salvação. Ele ignorava a natureza do novo nascimento. Os fariseus ensinavam doutrinas que eles praticamente não entendiam. Eles ensinavam muitas verdades, mas eram deploravelmente ignorantes dos assuntos mais claros em sua aplicação prática. Versículo 12. Se eu vos disser coisas terrenas e não credes, como crereis se vos disser as celestiais? Se vos disser as celestiais. Coisas pertencentes ao governo de Deus e seus efeitos nos céus. Coisas que são removidas da visão e que não podem ser sujeitas à visão humana. As coisas mais profundas e inescrutáveis pertencentes à redenção dos homens. Assim, Jesus questiona Nicodemos: se, depois de ilustrar esse novo nascimento, uma metáfora mais expressiva retirada das coisas terrenas, e ainda você não acredita, como você pode acreditar quando falar sobre as coisas celestiais, onde imagens e ilustrações terrenas não podem ter lugar? Ou, se você, um professor em Israel, não entende a natureza de uma coisa terrena ou o costume do reino estabelecido sobre a nação judaica, como o novo nascimento do batismo, praticado todos os dias na iniciação de prosélitos, como você entenderá coisas celestiais como a iniciação dos meus discípulos pelo batismo do Espírito Santo? Versículo 13. E ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem. Portanto, nenhum homem está qualificado para falar das coisas celestiais. Falar sobre essas coisas requer um conhecimento íntimo delas. Exige que as tenhamos visto. E como ninguém subiu ao céu e retornou, assim ninguém está qualificado para falar delas, senão aquele que desceu do céu. Jesus provavelmente falou para corrigir uma noção falsa entre os judeus, que Moisés havia subido ao céu a fim de obter a lei. Não é Moisés quem deve ser ouvido agora, mas Jesus. Moisés não subiu ao céu, mas o Filho do Homem desceu do céu para revelar a vontade divina. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Jesus prossegue neste e nos seguintes versículos para indicar a razão pela qual ele veio ao mundo, e para isso ilustra seu desígnio e a eficácia de sua vinda, por uma referência ao caso da serpente de bronze, registrada em Números, capítulo 21, versículos 8 e 9, onde temos: E o Senhor disse a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-a sobre a haste, e será que qualquer um que for mordido e olhar a ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre a haste. E foi que, quando alguma serpente mordia alguém, olhava a serpente de bronze e vivia. As pessoas foram picadas por serpentes venenosas. Não havia cura para a mordida. Moisés foi instruído a fazer uma imagem de serpente e colocá-la à vista do povo, para que pudessem vê-la e ser curado. Não há evidência de que isso pretendesse ser um tipo do Messias, mas é usado por Jesus como uma ilustração impressionante de sua obra. Homens são pecadores. Não há cura por meio humanos para as doenças da alma. E como as pessoas que foram mordidas podem olhar para a imagem da serpente e serem curadas, assim também os pecadores podem olhar para o Salvador e serem curados das doenças morais da nossa natureza. Assim, Jesus mostra a razão pela qual ele desceu do céu, para que pudesse ser levantado,
isto é, crucificado, para a salvação do homem. Jesus, dizendo a Nicodemos que a morte do Messias foi prefigurada por tipos da lei, mostrou-lhe que era agradável tanto a doutrina de Moisés quanto aos conselhos do céu, que o Cristo deve estar em um estado de sofrimento. Consequentemente, Jesus insinuou que a fragilidade de sua aparência atual na terra não era motivo para Nicodemos duvidar de ele ter descido do céu. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Todo aquele. Isso mostra a plenitude e a liberdade do Evangelho. Todos podem vir e ser salvos. As palavras contêm a razão do assunto no versículo seguinte e parecem entrar no argumento de Jesus antes que ele os declarasse completamente. Que nele crê. Acreditar nele. Todo aquele que depositar confiança nele como capaz e disposto a salvar. Todos que sentem que são pecadores, que não têm justiça própria e estão dispostos a considerá-lo seu único Salvador. Tem a vida eterna. Todos os que crerem em Jesus serão salvos dessa condenação e ressuscitados para a vida eterna. E com isso aprendemos que não há salvação em nenhum outro, que a salvação está aqui completa e gratuita para todos que virão, que é fácil. O que era mais fácil para um israelita pobre, ferido e moribundo, mordido por uma serpente venenosa, do que olhar para uma serpente de bronze? Assim, com os pobres, perdidos, pecadores e moribundos. E o que é mais tolo do que um homem tão ferido e moribundo recusar procurar um remédio tão fácil e eficaz? Portanto, nada é mais tolo para um pecador perdido e moribundo do que recusar olhar para o único Filho de Deus, exaltado numa cruz para morrer pelos pecados dos homens, e capaz de salvar ao máximo todos que vêm a Deus por meio dele. O que quero chamar uma atenção aqui? O que são as coisas celestiais que devemos buscar? São as doutrinas mais sublimes do Evangelho, como a descida do Messias do céu, a união das duas naturezas, humano e divino nele, o ser dele o único Filho gerado de Deus, a crucificação de Jesus e morte, significado pelo levantamento da serpente em um poste no ermo, e o amor maravilhoso de Deus para o mundo pagão, dando Cristo para eles, e a salvação e felicidade eterna de todo aquele que acredita nele, quer eles sejam judeus ou gentios, e esses lhes sendo entregues em linguagem satisfatória, com figuras ou imagens naturais que ajudam a compreensão e transmite a ideia de coisas mais facilmente para eles. Que esse estudo lhe abençoe. Nos vemos na terceira parte no próximo vídeo. Até lá!